E aí, galera, beleza? Dando continuidade aqui às nossas aulas, né, do nosso mini cursozinho de introdução a mercado financeiro e análise técnica e psicologia barra filosofia, né, de investimento, que eu estou fazendo aqui para nosso grupo de estudo de economia na Escola Austríaca Libercom, certo? Nos últimos vídeos a gente passou, né, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui sobre o que era um mercado financeiro, para quem nunca viu, não sabia o que era, não tinha noção nenhuma, certo? Quais são as características da análise técnica principais, né? O que forma a análise técnica, alguns princípios também que se cruzam com ela da Escola Austríaca de Economia, certo? Passamos também por princípios da teoria de Charles Dow, que é esse camarada aqui, o barbudo aqui da esquerda, né? Cujos estudos e observações do comportamento humano, do comportamento do preço formado pela ação humana, né, da interação social entre indivíduos dentro de um contexto, um mercado, né, a partir de tudo isso ele fundou, né, o que a gente chama hoje de análise técnica de mercado financeiro, né, que é a metodologia que a gente usa para analisar. Uma das metodologias que a gente usa para analisar o mercado. Bom, então a gente estava encerrando aqui na última aula, né, sobre o assunto das tendências, certo? A gente ainda tem algumas coisinhas para discorrer dentro desse assunto, né? Se a gente fosse ficar aqui, velho, para pegar cada assunto desse, destrinchar, cara, dava um vídeo para cada indicador, para cada característica do mercado. É muita coisa, é muita bibliografia para ser discorrida. Então, eu decidi, assim que eu comecei a gravar as aulas, eu decidi a fazer, né, separado de 30 em 30 minutos, para que vocês não precisem ficar 3, 4, 5 horas, nem sei quanto é que vai dar esse curso ao total aqui, sentados olhando para essa minha cara feia, escutando minha voz de taquara rachada, certo? Inclusive deu uma aumentada um pouquinho no microfone, porque eu já estou gravando aqui já tem algum tempinho e minha voz está começando a ficar meio, né, contida, né? Finalizando aqui, voltando à nossa questão das tendências, a gente estava falando sobre as fases das tendências e tal. Eu adicionei uma frase aqui, que me veio à memória aqui enquanto eu gravava, que, se não me engano, é do André Machado, do Ogro de Wall Street, certo? O mercado, ele sobe de escada e cai de elevador, certo? O que isso quer dizer? Que enquanto o mercado está subindo devagar, né? Está subindo devagar, aqui ele acelera um pouco, né? E quando vem o pânico, né? Aqui, quando vem um pânico, o mercado ele desaba rápido demais para você ver o que está acontecendo. Quando você menos percebe, ele vral para baixo, certo? Assim como na vida, nada vem fácil, mas tudo vai muito rápido, né? Basta um tropeço para que você perca tudo. É igual reputação, né? Você vai construindo, 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 e chega uma determinada pessoa de determinado sexo e, sei lá, te acusa de ter feito alguma coisa que você não fez, né? E termina a sua vida por aí. Divirjo. Enfim, seguindo, vamos lá. A gente vai começar aqui agora em indicadores da análise técnica, certo? Para mim, pessoalmente, e para a maioria dos meus professores, né? André Machado, né, Palex, Alexandre Stormer, certo? E vários outros, né, que foi com quem eu aprendi tudo isso que eu estou passando aqui para vocês ao longo de alguns anos, certo? Para muitos deles, as médias móveis são os indicadores mais importantes do mercado em relação à tendência. Média móvel e volume, ok? Neto, o que é uma média móvel, ok? Eu tenho certeza que se alguém que está assistindo esse vídeo já passou pelo ensino fundamental brasileiro, já fez um cálculo de média aritmética na vida alguma vez, certo? Mas por desencargo de consciência, a título de ilustração, vamos fazer um aqui rapidinho, certo? Neto, quanto é a média de 1 e 2, certo? O que a gente faz? A gente soma 1 mais 2, ok? O que a gente tem? 3. E aí a gente pega esse nosso resultado, tá bem pequenininho, né? Bem pequenininho, mas eu acho que dá para ler. A gente pega o resultado,
né? E divide esse resultado pela quantidade de fatores que nós temos na nossa equação, né? Nesse caso aqui, quantos fatores temos? Dois fatores. Não é o valor do fator da variável. Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Não é o valor em si da coisa. É a coisa em si que conta como ok? Essa é a lógica da média aritmética. Eu sei que é básico e tal, mas para quem tem muito tempo que não viu, é bom relembrar aqui para a gente manter esses conceitos em mente, ok? A gente soma, certo? Quanto a gente tem? Dois argumentos, duas variáveis, certo? E a gente divide o nosso resultado da soma dos valores deles por 2. Então a média é o quê? 3 dividido por 2, não dá o número exato, né, obviamente, 1,5. Esse número, 1,5, é exatamente o que vai estar, deixa eu pegar aqui minha ferramentazinha, o que vai estar entre o 1 e o 2. Concorda comigo? Se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é 2, né? É 100%. A metade entre o 0 vai ser 50%. Né? O que é 50% de 1? Meio. Né? A partir do 1, a gente anda então meio para frente e a gente tem aqui bem no centrozinho 1,5, que é o valor exato que está no centro. Certo? Ok? Essa é a lógica da média aritmética. Né? Se vocês quiserem, por exemplo, Neto, qual é a média entre 10 e 20? 15. Né? 10 mais 20, 30. 30 dividido pela quantidade de argumentos, 15. Simples assim. Pode colocar quantos argumentos você quiser. 1, 2, 30, 40, 50 e volta. Soma os valores, tá? Enfim, entendeu, né? Depois divide e você acha o que está no centro. É a média, né? A média exponencial, eu sei que eu estou pulando esse texto aqui, mas a gente vai voltar, pode ficar tranquilo, tá? Essa é a média aritmética, ou a média simples, a média móvel simples, também chamada, né? É MMA. Só um segundo, galera, deixa eu dar uma olhadinha aqui e ver se tá gravando. Esse computador tá meio... Tá sim, tá gravando, desculpa. Vamos voltar lá, certo? Então, opa. Vamos lá. MMA, média móvel aritmética, ou média móvel simples, isso é em português, tá? Ou em inglês, tem muita gente que faz estudo na análise em inglês, né? As informações no nosso mundo moderno chegam primeiro para a gente em inglês hoje, né? Então você tem aí simple, moving, average, né? Média móvel simples. Simple de simples, moving, móvel, average, certo? Average é média, ok? Lá no Excel, inclusive, se a funçãozinha, se olhar, é média, é exatamente a mesma coisa, ok? E a gente tem também as médias exponenciais. A lógica da média exponencial ela é um pouquinho diferente. O raciocínio da conta é, a grosso modo, o mesmo. Só que ela tem uma pequena divergência que é o peso. Certo? E aí eu coloquei esse gráficozinho aqui de candlestick, certo? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre os tipos de gráfico nas aulas que vão vir mais à frente. Mas aqui a gente vai ilustrar o seguinte, né? Contem aqui comigo, quantos candlezinhos... o candle é essa barrinha, tá? É essa barrinha bonitinha que a gente tá vendo aqui. Candle, perdão, é em inglês para vela, certo? Candle, opa, vamos voltar aqui. Escrever fica melhor. Né? Candle é igual vela em inglês, né? E o gráfico de velas de candlestick é candlestick, que é igual a candelabro. O candelabro, para quem não sabe, é um adereço, né, um item, um objeto feito para segurar velinhas. Né? Você geralmente encontra ele em decorações de casas mais antigas, góticas, etc. É aquela peça grande, né, que você pega assim pelo... Você tem várias velinhas segurando, certo? E aí o conjunto das velinhas, né, a gente chama de candelabro. A gente vai entrar nisso mais a fundo, mas enfim. Deixa eu pegar aqui meu borrachinha. Tinha até esquecido que tinha essa borrachinha aqui. Enfim. Então, aqui no gráfico, contem aqui comigo, certo? A gente tem, sei lá, um candle,
2 candles, 3 candles, 4 candles. Se a gente chegar no gráfico, na configuração do nosso gráfico, incluir o indicador médias móveis, né, e colocar 4 períodos, 4 argumentos, 4 variáveis, né, a gente vai ter a média móvel de 4, aritmética ou exponencial. A aritmética funciona da forma como eu expliquei, né? Cada argumentozinho aqui, ele tem um valor, que é o seu preço. Preço, geralmente o preço é o preço de fechamento, né? Que seria o equivalente aos valores dos argumentos que a gente estava explicando na equação, ok? Cada um vai ter o seu, e aí a gente pega todos eles, soma e divide pela quantidade de argumentos. E a gente tem a média de 4. E aí, ao longo do tempo, essa média ela é retratada, plotada, impressa no gráfico, como uma linhazinha que vai subindo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, certo? E aí, enquanto o preço está avançando, enquanto o pregão está acontecendo, enquanto o tempo vai passando, né, o preço ele vai variar de acordo com o tempo, concorda comigo? Então, se o preço está mudando, a média também vai mudar. Entendeu? Essa é a média aritmética, ok? A média exponencial, que eu ia explicar, ela funciona, a grosso modo, como eu falei, da mesma forma, só que ela tem uma pequena diferença. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. É exatamente a mesma coisa, certo? Só que o peso do último candle, ou últimos candles que chegam, eu vou ter que dar uma olhada nisso a fundo, eu não lembro exatamente quantos são. Eu acho que, na verdade, vai depender do código que você coloca lá no gráfico, né? Tem algumas formas diferentes de fazer isso. O peso desses últimos candles, do preço que está chegando agora no presente, é maior do que está chegando no passado, certo? Nessa parte de cá do gráfico. No caso, que esse primeiro candlezinho aqui. Então, na prática, o que a gente tem é o seguinte, que essa média ela vai ser mais volátil do que a aritmética, certo? Ela te dá uma perspectiva um pouco diferente, ok? Ela se move de forma mais rápida, por assim dizer, porque o preço que está chegando, certo? Ele está levando a média também, porque ele tem mais peso, certo? Então, no gráfico, eu vou mostrar uns slides mais à frente, vocês vão ver isso tudo condensado, né? Tudo que eu estou falando aqui. A aritmética, ela se move devagarzinho, porque todos os candles têm o mesmo peso, né? A exponencial não. Exponencial não, né? Ela vai mais juntinha do preço, né? Quando o preço vem para baixo, ela vira junto. E ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E aqui o preço começou a subir, ela vai de novo e fica juntinha, né? A outra não. A aritmética não, né? Entenderam, né? Ela vai mais concisa, né? Mais travadinha. Enfim, essas, assim, são as médias mais simples e mais usadas no mercado, certo? São as médias que eu uso no mercado. Tem outras, Neto? Tem. Cara, tem tanta coisa, tanto indicador. Média móvel dupla, tripla, média Wilder, sei lá, mas velho, tem tanta coisa, tanta fórmula matemática que você pode colocar para colocar no gráfico. Você pode estudar para pôr no gráfico. Eu sou um cara que eu prefiro a simplicidade. Sempre. Principalmente para não confundir sua cabeça, cara. Porque quando você está no mercado, seja no longo prazo ou não, você tem que saber o que você está fazendo. E quando você começa a surgir dúvida na cabeça, aí que você está perdido. Você está no meio do tiroteio, certo? E você não sabe usar o rifle, você está perdido. Vai levar um pipoco, certo? Velho? Então vamos lá. Vamos ler a parte teórica aqui, que eu sei que é um pouco chata, mas aí eu vou explicando, né, aos pouquinhos, certo? Eu não sei se minha câmera está atrapalhando aqui de vocês, eu acho que não, mas tá tudo bem, né? Vamos lá acompanhando aqui. O valor de uma média móvel é um consenso, essa informação, acho que mais importante que tem aqui, certo? Sobre qual é o preço, lembra lá da primeira aula que a gente estava falando sobre o que é o preço, que é um consenso do mercado sobre qual é o valor de determinada coisa. Então a média ela vai dar exatamente a mesma coisa, só que tem uma diferença. Ela te dá o preço justo. Justo a ser pago por algo. Ok? Isso aqui, velho, não tem palavras para descrever como isso aqui é importante você entender. Não só para o mercado, para a vida.
certo? Assim sendo, o preço sempre tende a retornar às médias caso se afaste mais. Porra, é óbvio, né, cara? Por exemplo, Patrick tá lá com a namorada dele, certo? A namorada de Patrick chega, porra, amor, bora tomar uma cerveja artesanal, uma gelada, uma glacial gelada, certo? Patrick sabe o quê? Que uma glacial, cervejinha, né? Ela custa, na média, né? R$ 2. E aí Patrick pega o carrinho dele, né? Tchum, tchum, vai lá, chega no barzinho lá da Olivia Flores, com a namorada dele, e ele vê que a mesma parada, a mesma cerveja, tá saindo a R$ 15. Patrick olha e fala, que porra é essa? Não, não compro. Por quê? O preço tá extremamente acima da média. É óbvio. Então, assim, você entra numa conveniência, você vai comprar uma Coca-Cola, né? Um cafezinho, o cafezinho tá R$ 10, porra, você não compra, cara. Você não compra. Né? Tá bom, entendi o que você quer dizer. Entendi a piadinha sem graça, prosa ruim, né? Mas isso graficamente, o que isso quer dizer? Bota isso na prática pra mim. Vamos lá. Quando o preço sobe demais, só que a média tá lá embaixo, o preço ele vai encontrar uma resistência tamanha que em um momento ele vai reverter com uma violência tamanha também. Está aqui na nossa frente aqui, vamos ver aqui no gráfico, certo? O que a gente tem aqui? Lembra lá da tendência? O que é isso aqui, ó? Vamos lá, vamos identificar. A primeira coisa que a gente faz no gráfico é identificar a tendência. Fundo, topo. Fundo, opa, topo. Né? Isso aqui é o que? Tendência é o quê? Primária. Né? Tendência secundária vai estar onde aqui? Ó, topo, perdão, fundo, fundo, topo, topo. Opa. Tem aí? Neto, tendência primária tá onde? É o movimento inteiro, brother. Aqui não dá para traçar LDR, mas enfim, entenderam, né? Dentro dessa movimentação aí, o preço ele vai fazendo seus zigue-zagues, né? Como eu expliquei no slide anterior. E aí, quando ele começa a subir, a média acompanha, certo? Quando ele sobe demais, a média fica para trás, porque a média ela é devagarzinha, principalmente se for aritmética. E aí, o que o preço faz, velho? Das duas, uma. Das duas, uma. Ou ele lateraliza, tá vendo aqui? Ou ele lateraliza, ou ele cai. Ele corrige dentro da tendência de alta. Ele fez as duas coisas aqui, né? Ele ficou à deriva, lá em cima, ok? Cadê a borrachinha? Aqui. O que ele fez aqui? Ficou à deriva, certo? O preço não subiu, encontrou resistência. Você vê que o candlezinho ele vem, ó. Ele não tenta, não faz. Então não quero não, vou voltar. Por quê? Porque ninguém quer comprar uma coisa cara demais, brother. Pensa assim, se todo mundo, tá? Eu sou individualista pra caramba, tá? Mas pelo bem da argumentação, vamos prosseguir. Se todo mundo tá comprando por um preço, por que diabos você vai querer comprar mais caro? Todo mundo está comprando na média, por que você vai comprar mais caro, né? Então o que o mercado faz? Ele chega aqui, ele vê que o mercado não está mais subindo, então o que a galera faz? Vende um pouquinho, e aí tira algumas pessoas do mercado que não deveriam estar lá, e o mercado corrige, ele volta para a média, certo? E aí começa tudo de novo. Quando o preço chega na média, se está dentro da tendência de alta, o que o cara quer? Ele quer comprar para ele vender lá em cima. Então o preço ele volta a subir, a média vai acompanhando, mas ele chega tão rápido lá em cima, né? E a média ficou tão sozinhazinha lá embaixo. Eu tô falando como se eu estivesse explicando para um Golden Retriever aqui. É porque é muita informação, né? Vai desculpando. Né? E ele volta e ele chega a fazer até um pivôzinho de baixa. Tá vendo? Por quê, Neto? Por quê? Aqui, pra ele confirmar o pivôzinho aqui, né? Porque a média tá lá embaixo, pô. E aí, lembra que eu acabei de falar que quando a média diverge demais do preço, o preço tende a voltar para a média para depois subir de novo. Né? Foi exatamente o que ele fez. Olha o tamanho desse gap de baixa aqui, velho. Olha essa violência, certo? O mercado ele fechou aqui e abriu aqui, velho, certo? Ele desceu isso tudo aqui entre o final de semana e outro. É uma violência muito grande, certo? E aí, só para vocês terem noção, né? Aqui a gente está olhando o gráfico da Petrobras, certo? Semanal. Sempre que vocês virem essa marca d'águazinha aqui no fundo, tá vendo aqui? Um W. Isso aqui significa one week, né?
ou uma semana, que é o inglês para semana, week, né? Esse é o time frame do gráfico, esse aqui é o ativo que a gente está olhando, né? O símbolo, o código do ativo na bolsa, e aqui a gente tem o nome da empresa, ou do ativo que seja, do commodity que seja, por extenso, Petrobras, certo? TNN2, certo? E aí o que rola? O preço ele volta para a média, e depois, se ele não reverter a tendência, ele vai continuar fazendo os movimentozinhos dele, e tudo vai se repetindo de novo, de novo, de novo, de novo. Certo? Essa é a dinâmica dos preços em função da média móvel, ok? Vamos seguindo aqui. As médias, elas precisam de duas variáveis, preço e tempo. Lembra da equação que eu expliquei? Se você não tem o preço, os valores de cada argumentozinho, não tem como você calcular. Pensa assim comigo, pega lá a sétima série. Né? Foi o pesadelo de todo mundo que é da minha geração, a desgraça da sétima série. Eu perdi, inclusive. Quando a gente tinha lá, sei lá, uma equação de primeiro grau, onde você tinha que descobrir, sei lá, o x, ou de segundo grau, você tinha duas variáveis, né? Você tinha lá o x e o y. Você precisava descobrir as duas. Se você não tivesse uma variável, acabou, você está fazendo a prova lá. Né? Tá lá, sentado na salinha de aula. Porra, aí tá lá o problema matemático. Descubra, né, calcule o momento da viga de não sei das quantas. O que você vai fazer? Recolhe todas as informações que você tem, separa tudo, separa todas as variáveis, organiza tudo, pega uma lógica e calcula. E aí você aplica o quê? O padrão que você sabe. Né? Sem as variáveis, você não calcula nada. Você não calcula nada sem as variáveis. Então você vai terminar com o quê? Sei lá, um 2x. Sei lá. Função de x igual, sei lá, alguma coisa nesse nível. Entendeu? Então a gente precisa dessas duas variáveis. Vamos lá, regrinha agora. Quanto mais longo o time frame da média, lembra que a gente tinha colocado a médiazinha de 4 aqui? Quanto mais longo o time frame ou o tempo incutido no cálculozinho dessa média, mais poderosa e menos volátil ela é. Isso quer dizer o quê? Se a gente pegar a média de 9, botar ela fininha aqui, verdinha, ela vai estar juntinha do preço, certo? Pode ser exponencial ou aritmética, tanto faz, certo? Se a gente pegar a média de 21, ela vai estar mais longe do preço. Mas funciona da mesma forma. Se o preço afastar demais, vai ter que voltar, certo? Se a gente pegar a média, sei lá, 80, ela vai estar lá embaixo. A gente pegar a média de 200, lá mais reta ainda. Entendeu? Então, quanto mais longo esse time frame, certo? 200, aqui, 80, 21 ou 9, menos volátil ela vai ser, certo? E mais forte ela vai ser. Eu vou explicar isso com um pouquinho mais à frente, certo? Assim sendo, ok? As médias chegam depois do preço. É o que eu expliquei sobre a equação, né? Ou seja, o preço ele precede as médias, né? A gente tem que o volume ele chega antes. Eu vou explicar na próxima aula, sobre a gente vai falando sobre o volume. O volume é a primeira coisa que chega. Depois chega o preço, depois chega a média, certo? Neto, o que é o volume? O volume é a quantidade, dependendo do tipo de volume, é a quantidade monetária e financeira de moeda que foi negociada dentro daquele ativo ali em determinado período. Certo? É o volume financeiro. Quanto de dinheiro teve ali? Esse é o volume financeiro. Ele chega antes. Por quê? Porque para você ter o volume financeiro, né, passando rapidinho aqui para vocês terem um panorama, o volume financeiro, ele precisa de liquidez. As pessoas precisam estar colocando as ordens no mercado, injetando dinheiro no mercado para que o volume chegue. Fazendo isso, elas demonstram ao mercado, às corretoras, à bolsa, ao ambiente do mercado financeiro, que elas têm intenção, né, de possuir aquele ativo. Isso aí vai influenciar na oferta e na demanda e, obviamente, vai fazer o preço subir ou o preço cair, ou ficar lateral, certo? Então, o volume vem primeiro, a intenção vem primeiro, depois vem o preço, sendo formado de acordo com as negociações e a oferta e a demanda, e terceiro, a gente vai ter as médias. Então, média passado, tá? Média passado, ok? Só são utilizadas durante tendências direcionais. Eu já expliquei o que é uma tendência direcional, não vou ficar voltando para não ser prolixo, certo? Se vocês quiserem voltar à aula aí,
E vê lá. São inúteis em cenários laterais de dúvida, onde atuam somente como um ímã para o preço. Então, o que acontece? Quando o mercado está lateral, vamos supor que a gente tem a média de 2, certo? Está coladinha lá no preço. Média de 2, tá assim, ó. Quando o preço fica lateral, o que ela faz? Ela fica assim, ó. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Mas fica andando de lado. Ok? E aí, quando ela tá de lado, é o que eu expliquei sobre a tendência lateral. O mercado, meu brother, não faz a menor ideia de para onde ele quer ir. Ninguém sabe mais de porcaria nenhuma e o mercado ele fica travado. Tem papel, tá? Para quem não sabe, papel é igual aos ativos, né? Papel igual ativo, ações, né? Cripto, qualquer coisa, certo? A gente chama de papel, paper, lá do inglês, lá de traders, lá de americanos, não sei quanto é, enfim. Quando o mercado está lateral, ninguém sabe o que vai acontecer. Então a média, o preço justo, não sai do lugar. Que ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Certo? A média ela só sobe se o preço está subindo também. Se as pessoas têm intenção lá no volume, colocam liquidez no mercado para o preço subir. Então a média fica travada. Ela está no último patamar. Chega o volume, preço e média vem por último. Ok? E aí, quando a gente está nessa tendência lateral, que a gente forma o range do mercado, deixa eu escrever aqui. A gente forma um range, né? É um intervalo, né? Que o mercado fica lateralzinho assim, ó, que ele não vai para lugar nenhum. Cara, não tem como você usar a média, porque ela não te diz mais nada. A única coisa que ela te diz, se ela perdeu a inclinação assim, é que ela tá igual um imã no preço. Ela tá puxando o preço para ela de novo. Enquanto o mercado não romper para baixo, né? Enquanto o mercado não romper para baixo ou para cima, para compra ou para venda, não vai ter movimentação nenhuma. A média é inútil. Esquece média. Não olhe a média se o mercado estiver lateral. Ok? Mercado lateral é a pior desgraça que tem para você operar, velho. Fica longe. Longe. Ok? A direção das médias é um indicador fortíssimo da existência e da força de uma tendência. Ok? Por isso, elas são chamadas as linhas de tendência dinâmicas. Quando a média aponta na direção da tendência, se for uma tendência de alta, por exemplo, a mesma ganha mais força, o papel ganha mais força, ele fica mais desejado. A demanda por aquele papel aumenta, certo? Se a média virar, né, na direção do preço. Às vezes o papel está caindo, a média está subindo. Às vezes o contrário. Às vezes a média está lateral, o preço está subindo. Às vezes o preço está subindo, a média está... Enfim, certo? É uma dinâmica. A média não é travada, não fica parada no tempo. A não ser que você coloque, sei lá, uma média de 1000, né? Coisa absurda. Só a título de curiosidade, né? Quanto mais forte a tendência, mais confiáveis vão ser os sinais de entrada e saída. Então, o que a gente tem? É por isso que a média ela é tão importante. Se a médiazinha, né, fica lateral, aqui como eu falei, e o preço está lá em cima, o que aconteceu com a média? Vamos lá. Vamos lá. O preço está subindo. O preço está subindo. Não está? Fundo, topo, fundo, opa, deixa eu botar verdinho, só para desencargo de consciência. Vamos lá. Eu sei que é chato a gente ficar desenhando assim, é meio... Mas eu tô fazendo com bastante calma para vocês entenderem, tá? Tô fazendo com carinho. Fundo, topo, fundinho. Ele ficou um pouquinho lateral aqui, tá vendo? Na tendência terciária. Teve um nívelzinho aqui para ele romper, e ele rompeu. Só que aqui, olha o que tá acontecendo. Olha, meu brother, a distância de onde o preço tava para a média. Você acha que o nego vai querer comprar aqui em cima? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ok? E aí o que a média faz? Ela começa a lateralizar. No momento que ela começa a andar de lado, também que ela tava provavelmente vindo assim, ó. Quer ver? Ela tá provavelmente vindo assim, ó. Tá ligado? Quando ela tá subindo, ótimo. Mas depois que ela começa a perder inclinação, ficar lateral, andar de lado, a tendência perde força. É lógica. É básico, né? Perdão. É básico isso. E aí, o preço, se não romper a média para baixo, certo? Ele vai continuar depois que ele voltar, certo? E aí, quando a média aponta para cima, depois puxada pelo preço, né? O preço vai de novo. E aí, depois que o preço afasta, ela começa a lateralizar, cair de novo, né? Retornar para a média. E aqui, com o preço lateral, ó, vamos lá, ó. Me digam qual é essa tendência aqui. Que tendência é essa aqui?
O que que o preço está fazendo aqui, ó? Aqui. Diz aí. O preço está lateral. Neto, como nós identificamos a tendência lateral? Você precisa de duas coisas. No mínimo, dois topos no mesmo nível e dois fundos no mesmo nível. Se você parar para pensar na lógica do pivô, é óbvio. Meio óbvio, né? E aí o que, que o mercado faz? Ele faz isso, ó. Lateraliza. Ó, tá vendo o topinho aqui? Outro topinho aqui, mais ou menos na mesma região. Tá vendo? Então o que, que a gente faz aqui? Se o preço estivesse aqui, vamos supor que isso aqui fosse hoje, né? Sei lá, daqui antes, mês passado, certo? Isso aqui é mês passado. E aí o preço foi, chegou aqui, ele encontrou uma resistênciazinha. Opa! Ele não tinha deixado esse fundinho aqui, não fundo esse aqui, concorda comigo? Ó, o preço fez isso aqui, depois subiu. Isso aqui, depois subiu. Né? Não parece um pivôzinho? Só que o pivôzinho ele não fez o quê? Ele não rompeu para cima, então ele não confirmou. Ele não fez isso, ó. Certo? Ele desceu, ó lá, ó. Subiu. Ele vinha assim, né? Só que ele não rompeu esse nível aqui. Então o pivô ele não confirmou. Certo? E aí, em vez de romper, o que, que o mercado faz? O que, que o mercado faz? Ele volta. Volta para onde? Pro topinho que ele deixou aqui. Não deixou, perdão, pro fundinho que ele deixou aqui. Não deixou o fundinho? Ó, pronto. Aí, a partir daqui, a gente tem uma tendência lateral. Pronto. Certo? Essa é a tendência lateral. Vocês vão ver quando eu começar a analisar os gráficos, ou vocês mesmos vão ver por si, quando vocês pegarem um gráfico, que nem sempre o mercado ele vai estar assim, fazendo os topinhos bonitinhos, no mesmo nível e tal. Às vezes o mercado vai estar assim, ó, porra. Sem saber pra onde vai, entendeu? Isso aqui é uma desgraça, velho. Pior cenário possível. Ok? Então vamos lá. A direção das médias, né? Isso aqui eu já passei, né? Confiado dos sinais. As melhores operações. Ó, vamos lá, isso aqui é importantíssimo. Tudo que tiver de amarelo aqui no slide é importante. Tá? É o que eu destaquei. As melhores operações partem das médias móveis próximas e alinhadas dentro de uma tendência. Ok? Dentro de uma tendência. Certo? Se o mercado está lateral, o que, que a gente faz? Exatamente, nada. Ok? Dentro da tendência, se a média ganhou, a tendência ganhou a média, porra, ganhou força. Vai dentro, velho. Procura entrada. Certo? Eu vou ensinar algumas entradas para vocês nas aulas vindouras aí mais pra frente. Ok? As melhores operações são próximas das médias porque é o preço justo, porra. Porra, você comprou aqui, brother? Você comprou perto de um fundo, se tiver dentro de uma tendência de alta, né? Aqui, ó. Quando o preço tá aqui, né? E ele deixa esse fundo, toca na média e continua subindo, você tem um pivô, pivôzão. Olha o tamanho desse pivô de livro, que a gente chama, né? O jargão da análise técnica, ok? E aí, qual é a melhor hora aqui para você comprar? Se você sabe, velho, que o mercado tá subindo, porra, sabe que o mercado tá numa tendência de alta, aqui lateralizar um pouquinho, né? Tá no fundo do canal. É aí que você faz a sua compra, porque o mercado ele subiu e aí você espera ele corrigir. Corrige. E dentro dessa correção, né? Dentro dessa correção, você vai procurar os seus sinais de compra. É aqui, brother. Ó, é aqui, ó. É durante isso aqui que você compra. Não é aqui, certo? Não é aqui. É aqui, ó. Aqui, nessa região, certo? Quando o mercado está corrigindo o seu pivô, perto da média. É isso que eu quero passar para vocês aqui. Essa é a coisa mais importante que vocês têm que saber. Não interessa se você é trader, não interessa se você não sabe porra nenhuma de mercado. Né? Se você quer ser um investidor, não importa qual é o seu background, qual é o seu objetivo. Você tem que comprar perto da média. Quando o pivô corrige, aqui que você vai procurar compra. Certo? Para a tendência de baixa, a mesma coisa. O pivô cai, ele corrige, repica, né? Faz o repique. E aí você vai vender aqui. Para comprar onde, né? Vender como? Vou explicar a operação de compra e venda depois. Lá embaixo. Certo? Ah, essa é a ideia. Ao comprar ou vender um papel afastado das médias, você provavelmente está comprando um topo ou vendendo um fundo. Pesadelo. Isso é meme, brother. Vou botar aqui, isso é meme. Já virou meme. Né? Quando você vai ver a galera discutindo,
né, sobre mercado e tal. As piadinhas é sempre assim, falando sobre Bitcoin. Não, compra topo, vende fundo. É isso aí mesmo, tá? Você vai virar piada. É isso que você vai virar. Certo? Assim, galera, um adendo aqui, né, no vídeo aqui, na aula de médias móveis, que eu infelizmente me esqueci de falar. Era para ter anotado, eu acabei me esquecendo. Sobre as principais médias móveis do mercado, né? Acredito que talvez alguns de vocês tenham se perguntado isso, mas vou colocar logo isso aqui, certo? Lembra que eu falei que as médias móveis são mais fortes e menos voláteis quanto maior o seu período, né? Geralmente no mercado nós temos algumas médias móveis que são mais usadas que outras. Por exemplo, depende da pessoa, do trader, da sua intenção, do seu trading system, da sua personalidade, né, de investidor e etc, etc. Via de regra, as principais são média. Tem gente que usa de 4, certo? Tem gente que usa de 9, 8. São as médias de curto prazo, certo? Curto, médio prazo, você vai ter 20 ou 21, certo? Tem gente que usa 26, Alexander Elder, lá no seu setup triple screen, né, que é o setup que eu uso no meu sistema operacional, no meu trading system, né? Um pouquinho mais longa, você vai ter 50, média de 80, ok? Não importa se é exponencial ou aritmética, tá? Não interessa, ok? E aí depois você vai ter 144, 200, já são as médias de longo prazo, né? Da tendência primária. Isso é importante, eu esqueci de falar também. As médias longas, geralmente elas demarcam as tendências primárias. Se você está num gráfico diário e está olhando, por exemplo, a média de 400, né? 400 dias, né? Você está vendo ali, a grosso modo, a tendência primária lá do mensal, de algum gráfico lá que vai concatenar, né? Que vai ter uma confluência, o jargão técnico é esse, confluência de médias, né? Lá com o gráfico de mensal, né? E lá no seu mensal você vai ter uma médiazinha menorzinha dessas aqui, né? Que vai ser lá, sei lá, a sua 200 ou a sua 144 diária, né? Então, em um gráfico de um time frame diferente, você pode estar vendo aproximadamente a mesma média, certo? É isso aí que eu queria concluir aqui com vocês. No próximo vídeo a gente passa lá para suportes e resistências. Valeu?